Estamos aqui em Cairu. Segunda cidade mais antiga do Brasil. Vamos curtir um pouquinho, conhecer a parte histórica da cidade. E vamos dar a volta. Olha a nossa amiga aqui, ó. A Rô. Ei! Azul, tá bom? O arquipélago é chamado de arquipélago de Cairu ou arquipélago de Tinharé. Foi formado por 26 ilhas, sendo que apenas 11 delas são habitadas. O restante são ilhotas, comunidades ou locais de possibilidade de habitação, tá? Nós somos o maior município arquipélago habitacional do Brasil, com 460 km², e sendo deles 50% só da ilha de Tinharé, onde está Morro de São Paulo, Gamboa, tá? E outros distritos. Tá? É aqui onde controla as ilhas. As primeiras notícias aqui é em 1530 por Martim Afonso de Souza. Ele tinha uma missão militar e civilizadora que vinha do Maranhão até o Rio da Prata para poder impedir os franceses de invadir ou contrabandear o pau-brasil. Tá? Martim Afonso chegou nessas terras e encontrou 3 tribos indígenas: os Tupiniquins, Tupinambás e Aimorés. E os índios Aimorés foram os índios mais importantes nessa história, porque foram os índios que travaram as guerras contra os portugueses. Pode arrumar isso. Essa é a rua principal da cidade, a rua chamada Rua Barão Homem de Melo, mas conhecida como Rua Direita. Essa rua não passa carro, só a charrete para visitação e a ambulância, é claro, né? Caso tenha alguma necessidade de emergência. E a prefeitura pede que os moradores não mexam na fachada da casa para poder não tirar a história da cidade, né? Enfim, temos 2 casarões que se destacam aqui nessa rua. Esse que é de 1790 e foi reformado em 1950, que pertenceu a um importante juiz chamado Baltazar da Silva Lisboa, que tomava decisões importantes para a capitania de Ilhéus. Foi a ouvidoria, tá? Aqui na nossa direita temos essa casa, a gente chama de Casa dos Anjos. Lá em cima temos anjos e girassóis e um azulejo que veio de Portugal, tá? Mesmo ela estando nesse estado, né, se ela tivesse hoje em dia revitalizada, né, enfim, a restauração, né? Eu diria que é a casa mais bonita da cidade. Reformada. Né? Isso. Casa dos Anjos? Casa dos Anjos. Mas só uma pequena observação, lá em cima vocês podem ver que não são anjos, né? São garotos, né? Com aquela feição mais portuguesa, né? Enfim, a cara mais redondinha, né? E em volta da cintura tem uma pata que parece ser um animal, né? Um ganso, um pato, ou uma galinha, quem sabe, né? Enfim. Vamos subindo. Esse ditado sem eira nem beira. Sim. São desses beirais chamados de eira, beira e tribeira, que simbolizava também o poder aquisitivo das pessoas naquela época. Quanto mais beirais, mais poder, né? Mais dinheiro, condições a família possuía, né? E essa casa, por exemplo, que pertence à Igreja Católica, com 3 beirais, praticamente mandava na cidade naquela época, né? Os azulejos não são originais portugueses, tá bom? São cópias. Tô cheio de dinheiro e beira. Essas 3 casas, junto com essa, daqui dessa rua, são as mais fiéis ao estilo colonial que veio em 1500. Lá em cima, na rua de cima, a gente vai, perto da matriz, a gente vai ver algumas também, tá? Já casas maiores. Tem uma família que se destacou aqui em Cairu, é a família de Dona Antônia de Pádua e seu Damião de Saraiva Góes. Essa família veio de Ilhéus, né, porque elas tinham muitas fazendas, engenhos, eram muito ricos, né, mercantes. Só que eles estavam tendo muito prejuízo com os indígenas que assaltavam aquela região.
Então eles vieram para Cairu, sentiram essas terras seguras, casaram suas filhas nascidas do Brasil com portugueses que aqui moravam, e com isso, em agradecimento, eles construíram uma capelinha de madeira e de palha para Santo Antônio e a igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário. Depois eles pegaram essa capelinha de madeira e de palha com toda a extensão do terreno e deu para uma ordem franciscana que veio construir esse convento que nós temos hoje. Ele tem 369 anos e é a primeira manifestação barroca do Brasil. Quem iniciou a obra dele foi o primeiro superior Gaspar da Conceição em 1654. Ele não contou, mas tem uma história que fala sobre as igrejas que foram construídas e ficaram com uma única torre. Essas igrejas que só tem uma torre, elas eram dadas como ainda em construção. Então elas não precisavam pagar impostos para Portugal. E aí, desde o momento que se colocasse a segunda torre, ela estava construída, né, concluída, e daí ela já pagaria impostos para Portugal. Então existem várias igrejas no Brasil que só tem uma torre, porque enquanto isso a igreja não pagava impostos para Portugal e ela não poderia ser considerada como concluída. Em 1881 tínhamos 3 templos religiosos: a igreja matriz, o convento de Santo Antônio e uma capelinha que era de Nossa Senhora da Lapa, que ficava lá no cais. O prefeito da época achou que pelo teto dela estar caído, ele deveria derrubar tudo. Não. Quem construiu foi aquela família que eu contei lá atrás, e construiu também a de São Francisco no Galeão e a de Nossa Senhora da Luz em Morro de São Paulo. Para vocês terem noção como aquela família era tão rica que eles construíram essa igreja em 2 anos. Começou em 1608 e terminou em 1610. de Cairu, mas conhecida pela população como Rua do Povo.
Visconde de Cairu, ele foi um importante economista, tá? Que tem alguns livros sobre economia, claro, e um deles é Economia Básica Política. Ele foi conselheiro de Dom João e deu a ideia a Dom João do Banco do Brasil, qual temos hoje, tá? E por um acaso, esse Visconde de Cairu, ele é irmão do Baltazar da Silva Lisboa, dono do casarão qual eu contei lá atrás, tá bom? Ele ganhou esse título de Visconde e pediu por carta régia que fosse de Cairu em homenagem à sua mãe, que era de Boipeba. Naquela época, as pessoas que moravam nessas casas eram pessoas muito pobres, né? E as casas eram feitas de madeira e de palha, tá? Palha piaçava no telhado. Então o pessoal da rua de cima, quando tinha época de festeiro, soltavam rojões, né? A pessoa chamava de foguetes, né? Que pegava fogo nas casas embaixo. Aí ficou conhecida como Rua do Fogo.